O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e disse: Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu: muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto proclamado é do comum de Nossa Senhora. Aí alguém poderia perguntar, por que mudamos a leitura? Porque entendemos que seria conveniente fazer uma reflexão a partir da memória do dia, ou seja, da dedicação da Basílica de Santa Maria Maior. Para quem não sabe, esta é a primeira igreja no Ocidente dedicada a Nossa Senhora, uma das 4 basílicas romanas, uma igreja que está no coração do mundo católico, em Roma. Ela foi construída pelo Papa Sisto III, em uma das colinas romanas, Esquilino. Ela foi construída entre os anos 432 e 440. Uma basílica dedicada à Virgem. Essa decisão de construir essa igreja está relacionada tanto a um evento miraculoso, que nevou naquele local em Roma em pleno verão romano. Então quem já viveu em Roma sabe que o verão ali é tão quente ou até mais quente do que aquele que nós temos, por exemplo, no sertão nordestino. Porém, o nosso interesse hoje se concentra em outro aspecto. Se nos recordamos um pouco a história da igreja, se nós lembramos um pouco da história da igreja, nós iremos lembrar que um ano antes do início da construção dessa basílica, foi proclamado em um concílio ecumênico um dos dogmas marianos mais importantes, ou por que não dizer o mais importante dogma mariano, no concílio de Éfeso, em 431, decore esse nome, concílio de Éfeso, em 431, foi proclamado a verdade católica da Mãe de Deus, Theotokos, se diz, Theotokos. Então esta basílica está relacionada diretamente a esta verdade da fé católica. Ela foi construída apenas um ano após este evento. Foi começada a ser construída um ano após o concílio de Éfeso. Muito bem, nós vamos começar aqui para refletir sobre essa verdade católica da Theotokos. Vamos partir de algo muito prático, algo que perpassa a nossa piedade, a nossa vida de piedade, que é a meditação do terço. Todos nós rezamos o terço e gostamos de rezar. Eu tenho certeza que você tem um terço aí pertinho de você. E ali na recitação do terço, pelo menos 53 vezes, nós rezamos a Ave Maria, 53 vezes. A primeira frase da Ave Maria é exatamente essa: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Essas palavras que nós dizemos na Ave Maria, elas estão lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, 28. Constituem as palavras, quando dizemos Ave Maria, cheia de graça, nós estamos dizendo as mesmíssimas palavras que o anjo disse à Virgem Maria. E continuando, nós dizemos: bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Essas palavras, por sua vez,
são as palavras de Santa Isabel, ditas sob a ação do Espírito Santo à Virgem. E que estão lá, essa frase, esse versículo, é um versículo bíblico que está lá em Lucas capítulo 1, versos 41. Então, a primeira parte da oração da Ave Maria, ela é totalmente bíblica. As primeiras palavras ditas pelo anjo, a segunda parte dita por Santa Isabel, movida pelo Espírito Santo. É como se fossem palavras que viessem diretamente de Deus, né? Do anjo e do Espírito Santo. O fim da Ave Maria, nós dizemos: rogai por nós, pecadores. É um pedido de intercessão. A grande dificuldade, o ponto polêmico, é quando dizemos Santa Maria, Mãe de Deus. E é esta parte da Ave Maria que nós precisamos entender melhor. E nossa reflexão estará direcionada para esta parte. Santa Maria, Mãe de Deus. A recitação dessa prece desperta a imediata objeção, por exemplo, por parte dos protestantes, que veem os católicos rezar o Santo Terço e ficam alguns escandalizados. A objeção é simples. Eles dizem: como vocês podem dizer que Maria é mãe de Deus? E completam: Deus não tem mãe. O obstáculo apresentado parece razoável e fácil de ser entendido. Dizer que Deus não tem mãe é alguma coisa que qualquer um pode compreender. É um argumento bem simples e, consequentemente, bem poderoso. A questão e a dificuldade não está em entender a objeção apresentada. O problema é que nem os protestantes e talvez nem muitos católicos compreendam o que essa expressão significa. Na verdade, eles combatem essa frase exatamente porque não a entendem, porque não a compreendem, não alcançam o seu significado. Comecemos por explicar. Vamos aqui dizer o que a expressão Mãe de Deus não significa. Dizer Mãe de Deus não quer dizer que nós estejamos deificando a Virgem, considerando-a uma divindade. Não, de hipótese alguma. Quando dizemos que Maria é Mãe de Deus, nós não estamos dizendo que ela é uma deusa. Definitivamente não é isso. Definitivamente. Segundo, nós não estamos dizendo que ela é mãe da Trindade. Quando nós dizemos que Maria é mãe de Deus, não estamos dizendo que Maria é mãe do Pai ou mãe do Espírito Santo. Nós não estamos dizendo que Maria é mãe do Pai ou do Espírito Santo. Estamos afirmando, sim, aquilo que as Escrituras nos dizem. Em Gálatas 4:4, a Bíblia diz: quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido segundo a lei. Se você tem a Bíblia, você pode abrir em João 1,14, que diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos sua glória. Se você tem a Escritura, você pode ler em Mateus 1,23, eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ou mesmo em Lucas 1,31, eis que conceberás e darás à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus. Quando nós dizemos que Maria é mãe de Deus, nós estamos, na verdade, falando mais de Jesus do que de Maria. Nós não estamos dizendo que Maria é uma deusa, mas que o Filho de Deus se fez homem. Dizer que Maria é mãe de Deus significa reafirmar o realismo daquela verdade central do cristianismo, ou seja, a encarnação do Verbo
divino, de Deus que se fez homem. Quando nós dizemos que Maria é mãe de Deus, nós estamos proclamando com todos os nossos pulmões que nós cremos na verdade escriturística da encarnação, ou seja, do mistério do Natal, que o Filho de Deus veio habitar em nosso meio e assumiu a nossa humanidade. É isso que a expressão Mãe de Deus está dizendo. Na verdade, mais do que um dogma mariano, é um dogma cristológico, porque fala da encarnação de Cristo. Aqui nós precisamos também recordar que essa dificuldade apresentada pelos protestantes em nossos dias não é uma coisa nova. Naquele período, naquele século, no século V, em que foi proclamado o Theotokos, ou seja, a Mãe de Deus, lá em Éfeso, existia, na verdade, um bispo que se opôs a essa verdade, que não queria aceitar. O nome dele era Nestório. Por isso, essa heresia, esse erro na fé, nós chamamos de nestorianismo. Negar a Theotokos, a Mãe de Deus, nós chamamos de nestorianismo. Agora você sabe o nome desse erro. Ele argumentava no sentido de que Maria deveria ser chamada não de Theotokos, ou seja, Mãe de Deus, mas de Christotokos, ou seja, Maria seria a mãe do Cristo, não mãe de Deus. E esse bispo, e como os protestantes hoje, não se dão conta do erro desse tipo de reflexão, Eu tive a ocasião de ler um texto de Lutero, e foi muito interessante, porque Lutero, apesar de ter ensinado tantos erros, neste ponto ele é ortodoxo, ou seja, ele defende, ele critica Nestório, porque se negava a afirmar a Mãe de Deus, se negava a professar esse dogma mariano. E aqui eu acho interessante que Lutero, que começou o movimento protestante, não é o único, mas é o principal expoente, ele não estaria de acordo com os protestantes de hoje, sobretudo com os evangélicos, quando negam a Theotokos, Ele era um devoto de Nossa Senhora e a exaltava, dava a ela, se não toda a glória devida, todas as honras devidas, cumprindo aquela passagem do Magnífica, que diz que todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, mas de certa forma ele reconhecia o valor e a importância da Virgem como sendo o membro mais excelente de toda a cristandade. O que nós precisamos entender e que precisa ficar claro para nós é que dizer que Maria é mãe de Deus significa crer naquelas palavras da Escritura. Veja que o anjo disse: eis que conceberás e darás à luz a um filho. Ou seja, Maria é realmente mãe. Ela não apenas deu à luz, mas ela gerou. Ela concebeu em seu ventre. Maria, deixa eu dizer para vocês com toda a simplicidade, ela não foi barriga de aluguel. Muitos dos que estão me ouvindo agora são mães, ou serão mães, muitas mulheres, ou são pais também. Então deixa eu dizer uma coisa: quando uma mulher gera um filho, carrega durante 9 meses e a criança nasce, todo mundo vai lá olhar aquela criança. E eu pessoalmente já fui tantas vezes e particularmente gosto de ser testemunha desse momento tão sublime. Quando a gente vai lá, a primeira curiosidade é com quem a criança se parece. Com quem a criança se parece. Muitas vezes ocorre que a criança é a cara do pai, não se parece tanto com a mãe. E aí alguém diz assim: mas o nariz é da mãe.
E aí alguém poderia dizer, então ela é mãe de um nariz. Não. A mãe não é mãe de alguma coisa. A mãe é mãe da pessoa. E aqui tem um dado de dogmática que vocês, como católicos, devem aprender. É que em Jesus existe duas naturezas e uma pessoa. Em Jesus subsistem a natureza humana e a natureza divina. Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. De Deus, a natureza, do Pai, a natureza divina. De Maria, ele recebeu a natureza humana. Mas acontece que essas duas naturezas subsistem em uma pessoa. A gente diz em teologia, em uma hipóstase, que é a hipóstase divina, ou seja, a pessoa divina. Em Jesus só existe uma pessoa, isto é, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho Eterno de Deus. E Maria é mãe desta pessoa. Então não tem nenhum erro de dizermos que Maria é mãe de Deus, porque o seu filho é Deus. O seu filho é Deus. Imaginemos, eu conheço uma senhora que ela é mãe de um juiz muito importante. Ela não é juíza, mas a gente pode dizer que ela é mãe do juiz, de uma alta corte brasileira. Então ela não é juíza, mas ela é mãe de juíza. Então Maria não é deusa, mas é mãe de Deus. Quando nós rezarmos a Ave Maria e dissermos Santa Maria, Mãe de Deus, recordemos-nos de que nós estamos professando uma verdade fundamental da nossa fé católica. É a verdade de que o Verbo se fez carne. E eu comecei falando da Basílica Santa Maria Maior, e é curioso quando você vai àquela basílica, aquele monumento, aquele prédio belíssimo, glorioso, potentoso, ele existe para salvaguardar uma relíquia. No coração daquela basílica, todo aquele monumento envolve relíquias. Quais são elas? As do presépio. Então todo aquele momento está para falar da testemunha da encarnação do Senhor, do nascimento do Senhor. Essa é a verdade central da nossa fé. Recordemos-nos que no cristianismo existem duas grandes festas. Primeiro a Páscoa e segundo o Natal, a encarnação. Dois pilares da nossa fé. Crer na encarnação e crer na Páscoa. Então, quando alguém se recusa a dizer mãe de Deus, ela está, na verdade, comprometendo esse dado da encarnação. Então, que nós não tenhamos escrúpulo de dizer, sim, Maria é mãe de Deus. Não estou dizendo, repito, que ela é uma deusa, não estou dizendo, repito, que ela é uma deidade, ela é uma divindade, de forma alguma, é uma criatura. E aqui é que está o mistério, é que uma criatura seja mãe do Criador. Mas para Deus nada é impossível. Mas essa é a verdade da nossa fé. Nós estamos afirmando com essa declaração que o Verbo se fez carne. Para você que nos assistiu, esperamos que você depois no vídeo dê um like, o seu dislike, e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.